Você já pensou em largar tudo e mudar de profissão depois de ver no seu mapa astral que você estava no trabalho errado? Beleza, mas definitivamente não é sobre esses erros e nem sobre esses mapas que a gente vai falar aqui hoje. Porque hoje a gente vai falar sobre erros de mapas de verdade. Então, bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Timineca, estou aqui com o Alex e hoje a gente vai falar aí sobre erros em mapas. A história da cartografia, que é essa área da ciência que lida com mapas, sempre andou junto com a da navegação. Mesmo os homens primitivos já tinham a necessidade de se guiar de alguma forma para encontrar alimento, abrigo e outras coisas necessárias para sobreviver. E para isso, eles usavam elementos da natureza e até os astros do céu. Beleza, mas e os mapas? O primeiro mapa que se tem notícia é o Gassor, datado cerca de 2300 anos antes de Cristo. Esse mapa foi encontrado na Babilônia e retratava duas montanhas e entre elas o que se acredita ser o rio Eufrates, por causa da sua localização. E esse mapa é feito de argila cozida. E aí que tem uma característica muito interessante. Esses primeiros mapas de que se tem registro retratavam uma região bem limitada, e até por isso eles funcionavam muito bem para o que eram propostos. Neles haviam rios, acidentes geográficos, e mais pra frente começaram a colocar castelos, fortes, portos e por aí vai. Ou seja, realmente uma região bem específica. E realmente se é pra pessoa se localizar ali num vilarejo, numa região ali, tipo um mapa de RPG, não precisa de muita coisa, né? Basta que tenha ali uns pontos de referência, uma direção ali aproximada, que a pessoa já se vira. Tipo, só de ponto de referência já basta, né, cara? Tipo, ó, ponto de referência aqui, ponto de referência ali, né? E falando em ponto de referência, os cartógrafos sacaram logo cedo que não dava pra colocar uma barraca de camping como referência nos mapas. Tinham que ser elementos que resistiam ao tempo, tipo montanhas, rios e outras coisas aí que não se alteravam no tempo de vida de uma pessoa. Isso aí é um problema sério em mapas que mostram ali lugares em cidades turísticas, que sempre tem ali restaurante e tal. Aí agora, por exemplo, eu tô viajando aqui depois da pandemia, a maioria das coisas não existem mais, pô. O restaurante fechou, a pousada mudou de nome, aí você perde totalmente o ponto de referência quando você tá tentando se encontrar na cidade. Tem que, tipo, atualizar toda hora, cara. O mapa tem que estar sempre atualizado, né, cara? Todo dia, né, velho? E dando um salto na história da cartografia, chegamos a Ptolomeu, considerado o pai dessa ciência. Lá no segundo século depois de Cristo, quando os caras já sabiam que a Terra era esférica, ele publicou um mapa muito razoável pra época. O problema nesse mapa é que só havia Europa, África e Ásia. Caraca, mas já é bastante coisa, hein? Ele não tinha como saber que tinha América, então tá ótimo. Naquela época lá ninguém conseguia saber que tinha América, né, velho? E aí chegamos num ponto muito importante. Assim como é hoje, os caras faziam o melhor possível com a tecnologia e as informações que eles tinham na época. O Ptolomeu conseguiu calcular até o raio da Terra. Não foi um valor muito próximo, mas foi um marco muito importante pra aquela época. Imagina, tipo, naquela época, mano, os caras, tipo, moravam no planeta Terra que eles não sabiam o tamanho, não sabiam, tipo, até onde ia, tá ligado? E o cara chegar com um valor, tipo, ó, a Terra é desse tamanho. Cara, é tipo você saber o tamanho do universo hoje em dia, né, velho? E descobrir que a Terra era uma esfera foi uma coisa que deu muita dor de cabeça para os cartógrafos daquela época. Isso porque, como a Terra é esférica, os mapas deles estariam cheios de espaços em branco. E para resolver isso, é claro que os cartógrafos encontraram espaço para dizer onde ficava o Jardim do Éden. E em muitas terras e águas desconhecidas, eles desenhavam figuras de dragões, monstros marinhos e tudo mais que a imaginação permitisse. O que não podia era ficar espaço em branco. Caraca, é literalmente preenchendo as lacunas, né? Caraca, mano. Então, tipo, os caras realmente faziam, inventavam umas paradas pra botar só porque tava em branco, né? Não é porque tinha parada lá realmente, né, cara? É muito doido essa parada de mapa, mano. E outro mapa muito interessante foi divulgado no ano de 1154, quando o cartógrafo islâmico Al-Idrisi publicou a Tábula Rogeriana, também conhecida como um guia para viagens agradáveis em terras distantes. Esse guia foi encomendado pelo rei Rogério II da Sicília e o Al-Idrisi trabalhou por 15 anos nele. O cara entrevistou centenas de viajantes, comerciantes e navegadores, coletando relatos de cada um deles sobre o mundo para compilar os dados mais confiáveis daquela época. Era tipo uma pesquisa, então era tipo um Ibope, o IBGE, né? Você tinha que sair na rua perguntando pras pessoas. Exatamente. Tipo, um viajante ali, os dois viajantes têm que falar a mesma coisa, não pode ficar inventando nada de ninguém, tá ligado? Então tem que entrevistar um monte de gente pra no final tu fazer um cálculo ali de probabilidade do que é verdade, né? Pô, e o mapa do cara ficou até legal, mano. Dá pra ver ali, ó, Europa, norte da África e a Ásia, mano. Caraca, mano, aqui a Europa tá, tipo, bem parecida, né, cara? Ó, a Itália ali também, dá pra ver ali Portugal ali, ó, o centro de Gibraltar. Tá ótimo esse mapa. Pra época, tá muito bom. Caraca, mano, pra época tá muito
muito bom mesmo, mano. Caraca. Esse mapa retratava o mundo como uma esfera achatada dividida em 70 partes. Cada parte tinha um mapa mais detalhado nas outras páginas do guia. É igual o guia 4 rodas, né? Que ele tem um mapão, mas também você pode ir na página certa ali daquele pedacinho do mapa, que é tipo você dar o zoom. Na época que não tinha Google Maps, né? Como é que o viajante fazia? O viajante comprava um guia 4 rodas mais atualizado e usava ele pra viajar. Era o Waze do viajante. Caraca, mano. Aí, tipo, o zoom era na página, né, cara? Assim, ó, o zoom dessa parada do mapa aqui, ó, tá nessa página. Que legal, cara. O problema desse mapa da tábula rogeriana é que Al-Idrizi acreditava que a Europa, Ásia e África davam uma volta completa na Terra. É porque naquela época lá, tipo, a galera realmente não sabia, mano, o que tinha por outros lados, né, cara, do planeta, né, velho? Acho que eles realmente pensavam que a Ásia, tipo, era o fim do planeta, né, cara? Não, eu imagino que, pô, você tá ali na Europa, você conseguir chegar até a Ásia, você não acredita que ainda falta muito pra chegar na Europa de novo, né? Pô, já mudou tanto, né? É, exatamente. É quase inconcebível que tem todo um Oceano Pacífico e depois toda uma América e depois o Atlântico, é muita coisa, pô. É muita coisa, velho. E nos cerca de 300 anos seguintes, um mapa que ficou muito famoso e que também era muito usado era o chamado Mapa TO. Esse era um modelo de mapa mundi medieval em formato de disco, em que a Europa, Ásia e África eram divididas por águas que formavam um T. Caraca, esse era doideira, hein? Caraca, esse era muito doido mesmo, cara, mas é mais ou menos isso aí mesmo. Tipo, a Ásia é meio que mais ou menos a metade, depois a Europa em cima e a África embaixo, né, mano? E chegando agora no século XVI, já depois do início das grandes navegações, da popularização das bússolas e mais um monte de tralhas, os mapas evoluíram bastante. Nesse ponto da história, existiam mapas para tudo. Tinham inúmeros mapas de rotas comerciais, descrições de povos remotos, riquezas, animais e outras coisas. Inclusive, era comum colocar nos mapas informações de povos canibais e povos não pacíficos também. Que é muito importante, né? É muito importante, cara, colocar coisas aí que são úteis, né, velho? Porque naquela época não tinha como se defender, né? Chegou no lugar errado, tchau. É, chegou no lugar errado, não tem questionamento, cara. Tu não vai falar nem a língua, né, cara? Não tinha Google Tradutor, né, velho? E mesmo que fosse tradutor, tu ia traduzir, eles iam falar, vou comer você com catupiry, uma coisa assim, né? Ou realmente, cara, tipo, você andar no mundo naquela época era muito mais difícil do que hoje, né, muito mais perigoso, né, cara? Com várias guerras acontecendo, sempre tinham mapas com fake news rodando também, que era para enganar o inimigo. Ou seja, mesmo naquela época já tinha fake news, cara. A fake news usada como arma de guerra. Igual hoje, né, mano? E já em 1507, o cartógrafo alemão Martin Watzmiller mapeou as Américas, o famoso Novo Mundo. O erro dele, que não era incomum para a época, foi retratar as Américas como uma faixa estreita e longa de terras ao longo do Atlântico. E isso acontecia porque até então os caras só conheciam realmente essa parte das Américas. Eles não tinham ainda explorado muito o interior das Américas, apenas o litoral mesmo naquela época. E conhecendo apenas o litoral, ficava muito difícil saber toda a extensão real do continente. Com esse negócio de bússola popularizado, chegou outro cartógrafo famoso, Mercator, e resolveu fazer um mapa que explicaria de uma vez por todas porque a bússola sempre aponta para o norte. Nesse mapa de Mercator, de 1595, o Polo Norte era uma rocha magnética gigante cercada por um redemoinho de água que justificava o negócio da bússola. Esse mapa aí, por mais que ele não esteja certo, ele é muito interessante, porque pelo menos ele tomou a iniciativa de tentar explicar um fenômeno que acontecia, né? Que era a bússola sempre apontar pro norte. Sim, sim. E tipo, é muito interessante a visão dos caras do mundo naquela época, né, mano? Esse mapa foi mais um erro grave da história dos mapas. Mas ele é perdoado pela contribuição gigantesca que Mercator deu para a cartografia. Os anos foram se passando e a cada nova descoberta, um dragão era riscado no mapa anterior até que não sobrou nenhum para contar a história. E aí os cartógrafos passaram a se preocupar com outras coisas, como por exemplo os sistemas de projeção. Que tem aí como a projeção mais famosa a projeção de Mercator, justamente o mesmo cara que fez aquele outro mapa, né? É, exatamente, o cara se redimiu realmente, né, mano? Mas só pra vocês verem, meus amigos, que foi uma evolução sinistra pra gente chegar nos mapas que a gente tem hoje. Ou seja, hoje a gente tem tudo na mão, tem mapa aí pra você saber até a pizzaria que tem perto da sua casa, só que antigamente era muito, muito difícil. Bom, antigamente eles tinham que entrevistar a galera pra fazer um mapa, você imagina a dificuldade. Esse aí daquele cara lá eu achei muito massa. O cara realmente ficou 15 anos entrevistando todos os viajantes e o cara fez um mapa muito massa, mano. Um mapa, tipo, muito parecido, cara. Agora a gente vai te entrevistar aqui. Você já deu um like hoje? Já deu um se inscreva hoje? Então não se inscreva aí. Até mais, rapaz. Até amanhã.